Estamos agora no ar, gravando. Olá, amigos da Confraria Dom Vital. Eu sou Gabriel Fernandes e tenho hoje um convidado muito especial, o maestro Dante Mantovani. Vamos ter aqui uma conversa sobre o processo revolucionário na música, falando sobre como as ideologias destruíram a criatividade na música. Mas antes de começarmos, eu vou dar a palavra ao nosso convidado, pedir para que ele se apresente, fale um pouco de si mesmo, para aqueles que ainda não conhecem o seu trabalho e não conhecem a sua pessoa. Dante, é com você. Olá, pessoal aí da Confraria Dom Vital. Sou Dante Mantovani e estou aqui para conversar com vocês sobre esses temas aí. Não vou falar sobre o meu currículo, que é meio extenso. Então, quem quiser conhecer mais, veja no meu site dantemantovani.org, tá? Tem tudo lá. Tem bastante coisa, bastante informações. Tem, inclusive, tem meus cursos lá também. E o seminário de música.org. Então, fica aí a dica. dantemantovani.org, que tem lá todas as minhas atividades. E o seminário de música.org, que é o meu curso de música especificamente. Muito bem, então vamos agora direto ao assunto, né? Como se deu ante essa questão da ideologização da música, né? Como foi que as ideologias acabaram penetrando aí a mente dos compositores e acabaram então ditando muitas das coisas dos caminhos composicionais que eles escolheram tomar e por fim acabaram então tolhendo até mesmo a sua criatividade. Bom, então, isso aí começou com uma hipervalorização do mecanicismo, que é uma vertente filosófica que, na verdade, surge aí como uma espécie de prática ocultista. A gente tem que remontar aí aos estudos de alquimia, tá? Que eram feitos por personalidades de sociedades iniciáticas, e você falou inicialmente que tinha interesse nesse tema. Então, justamente essas sociedades desenvolveram estudos alquímicos de transmutação de formas, de materiais e da percepção humana. Então, essas sociedades, elas pesquisavam como desviar o foco de atenção da humanidade para pontos específicos. Tá? Isso é um assunto muito, muito longo, muito pouco explorado, muito pouco estudado. Então é importante a gente mencionar isso. Mas tem uma linhagem de pensadores que culmina com Sir Isaac Newton, que é o pai não apenas da física, na chamada física moderna, como também a física mecanicista, né? A física moderna já é do século XX, com Niels Bohr, enfim, com o pessoal mais focado aí na física quântica, né? E relativística. Mas a física mecânica de Isaac Newton tem todo um estudo alquímico por trás que não se fala ao se abordar a obra do Isaac Newton. E, na verdade, a física em si, a visão mecanicista, a visão cientificista do mundo que vigora ainda hoje, ela é nada mais do que um processo de ilusionismo, certo? Eu explico. O ilusionismo por quê? O ilusionismo ele faz com que você direcione seu olhar para um lado específico e não veja outras coisas que estão acontecendo. Então, em determinado momento, essas sociedades iniciáticas, né, elas pesquisaram formas de desviar a percepção humana, a atenção humana da realidade. Mas por quê? Para finalidades, né, de domínio, de manipulação social, né, e principalmente de combater a igreja, porque a igreja católica ela tem toda uma tradição pedagógica, tem toda uma tradição espiritual, que, se seguida, faz com que as pessoas tenham uma visão muito ampla da realidade. O mecanicismo é um recorte da realidade, né? Você focar como se tudo que existisse fosse aquele nicho, né? Aquela linha de fenômenos, acontecimentos que se chama de ciência. A ciência estuda, por exemplo, a gravidade. Não, a gravidade aqui, tudo acontece de acordo com isso aqui, desse jeitinho aqui, e não existe nada além disso. Então não existe espírito, não existe Deus, não existe transcendência, não existem os santos, não existe nada disso.
Isso tudo é superstição, isso tudo é crendice, porque o que existe aqui, ó, é só a gravidade, é o carrinho que vai, que vem, que bate, e aí tem a força centrípeta, a força mecânica, e não sei o que lá, e fica só nisso. Então aí você começa a ter uma visão de mundo mecanicista, tá? Em que a técnica, né, a tecnociência, tem validade, tudo que foge disso não tem validade alguma. Então, na música, como isso acontece? A partir de um certo momento, começa a se valorizar somente a técnica. E toda essa parte de espiritualidade, isso eu falo muito no meu livro, né, Ensaios sobre a Música Universal, e quem quiser tem inclusive no site que eu passei lá, dantemantovani.org. Eu demonstro nesse livro, todo o meu esforço é mostrar que a inspiração, o talento artístico musical, ele deriva do espírito, não deriva da técnica. A técnica é o instrumento necessário para você registrar o movimento do espírito, mas o movimento da criatividade vem do espírito. Isso para mim é muito evidente, e eu acho que todo mundo sabia disso até determinado momento. Até a época de Mozart, por exemplo, todo mundo sabia disso. O próprio Mozart sabia disso, né? Beethoven sabia disso. Então, depois começa-se esse fetichismo da técnica, os compositores eles começam a ficar muito preocupados em estudar técnica, desenvolver novas técnicas, ser perfeito na técnica, e isso deixa a criatividade de lado, porque entra-se nesse fetiche do tecnicismo, entendeu? Então é isso que acontece. A sua pergunta foi inicialmente sobre isso, né? Sobre o tecnicismo. E então, foi isso, né? Sobre a questão das ideologias, né? De como é que elas pensaram. Assim. Bem, só queria lembrar se era esse ponto, mas a questão da ideologia entra porque o tecnicismo se transforma numa ideologia, certo? Uma ideologia de que tudo tem que ser derivado da técnica, tá entendendo? E aí, o que acontece? Depois nós temos, com o advento do marxismo, o marxismo também se auto-intitula uma técnica e uma ciência, entendeu? Então o marxismo é a continuidade lógica do newtonianismo. Oh, mas isso é estranho, isso é absurdo. Não, porque você veja, tem toda uma derivação. O Newton dizia que o método dele é a reprodução científica da realidade. Quer dizer, a ciência e tudo vai funcionar daquela forma sempre porque é a ciência absoluta. O Marx também achava que a teoria social dele era uma ciência absoluta que sempre ia funcionar conforme o que ele desenvolveu ali. Então tem a mesma base epistemológica. É a mesma deontologia, ou seja, o dever ser. Deontologia é o dever ser. Então, o Newton, a filosofia dele, o mecanicista, apregoa que o dever ser é que tudo vai funcionar sempre de acordo com aquela funcionalidade científica. O Marx, mesma coisa. Então, tem uma filiação aí dos dois, tem uma similaridade, né? E o marxismo, ele é mestre em desenvolver ideologias, né, que visam fazer as pessoas tomarem atitudes. Todo o comunismo, o marxismo, o manifesto comunista é o quê? É um panfleto ideológico que instiga a ação, provoca certos sentimentos nos leitores para que as pessoas partam para ações políticas, né? E que com isso essas ações iriam aí comprovar a teoria marxista. De modo, então, que essa ideologização, ela ocorre, não é com o marxismo que começa, é com o mecanicismo. Porque o mecanicismo, assim como a ideologia, o mecanicismo é uma redução da realidade. Aí a ideologia é uma redução ainda maior, porque ela está dentro do mecanicismo, é uma visão mecanicista. A ideologia está dentro de uma visão mecanicista. Então essa ideologia, ela passa a comandar as preocupações estéticas, porque os compositores, isso não aconteceu apenas na música, na música é muito sintomático, porque os compositores começam a idolatrar a técnica. E aí acontece lá no século XIX, começo do século XX, o dodecafonismo, que foi desenvolvido pelo Arnold Schoenberg, justamente como uma extrapolação técnica de uma teoria harmônica que visava romper os paradigmas, enfim, e ser muito radical do ponto de vista da criação de um sistema de estruturação musical, né? De modo que
não houvesse repetição, que os 12 sons fossem contemplados sem hierarquia. Então é uma ideologia que entra dentro da esfera da criatividade musical, e cujo resultado, como você colocou aí, é rico. Então, antes, quando se tinha em vista aqui, e na própria obra do Schoenberg acontece isso, porque ele tem obras belas e com uma preocupação estética com o resultado. As primeiras obras dele. Oi? Sobretudo as primeiras obras dele. Sim, sim. As primeiras obras do Schoenberg tem obras belíssimas, né? Por exemplo, o poema sinfônico Verlichte Nacht, Noite Transfigurada, é maravilhoso, né? Tem inclusive uma estruturação extramusical, tem o poema que foi transformado em música. E depois o Schoenberg desenvolvendo a teoria dodecafônica, que na verdade é um método de estruturação harmônica, né? Harmônico melódico, e depois rítmico também, com o serialismo integral. Os alunos lá do Círculo de Darmstadt, Pierre Boulez, Stockhausen, Luigi Nono, Berio, enfim, eles começam a serializar também o ritmo, né? Os ataques, as posições. Então, essa preocupação, ela vai para dentro de todos os parâmetros musicais, é a ideologia. Então, quando você usa ideologia para definir os parâmetros, você limita naturalmente a criatividade musical, e o resultado, então, também passa a ser insatisfatório, e as pessoas, como resultado, se afastam das salas de concerto. A música de concerto passa a ser um esoterismo, uma coisa de dentro de sociedades iniciáticas, entendeu? Então a coisa começa nas sociedades iniciáticas e termina em novos tipos de sociedades iniciáticas. E essas novas sociedades iniciáticas, o que elas fazem? Como ninguém tem interesse naquilo, não tem mercado para aquilo, então elas procuram os recursos do Estado. Então elas vão parasitar o Estado, pegar a verba do Estado, né? Seja de Ministério da Cultura, seja de universidades, mas eles precisam estar dentro do Estado, porque senão não sobrevive, né? E aí, então, cria-se um problema, né, que se retroalimenta, o Estado vai ficando maior com esse tipo de coisa, e ninguém tem proveito, né, disso aí. Para dar um panorama aí do que a gente está falando, é bom lembrar que muitos compositores, por exemplo, no século XIX, eles realmente dependiam da popularidade de suas músicas, né? E outros tantos que ficaram ricos com isso, por exemplo, Verdi. Verdi, ele teve uma infância muito pobre, mas se tornou, talvez, acho que, o compositor mais rico da história da música. Por quê? Porque as suas óperas eram muito populares e ele conseguia um grande público para elas, e com isso daí ganhava dinheiro, né? Só que o que acontece no século XX é que os compositores, eles deixam esse contato com o público e passam a ser cada vez mais professores universitários, ou ocupando algum tipo de cargo, normalmente ali no funcionalismo público, de modo que eles já têm o seu salário assegurado, e eles compõem, então, de uma maneira que não precisam mais se preocupar de modo algum com o gosto do público. Eles estão compondo ali meio que dentro da cabeça deles, né? Agora, tem uma pergunta ali que eu ia fazer a respeito do dodecafonismo, que para quem não entende muito, é uma técnica de composição que busca colocar as 12 notas da escala cromática em igual importância. Então, todas elas aparecem mais ou menos com a mesma frequência, e ele faz um procedimento ali de criar uma série de 12 notas, e aí vai fazer uma série de manipulações nesse conjunto, tocando de trás para frente, invertendo os intervalos e assim por diante. Então, eu gostaria de saber se existe alguma conexão entre o dodecafonismo e um comunismo, por assim dizer, no sentido de que, ao você dar igual importância a todas as notas, não seria isso uma reflexão de alguma ideologia comunista que buscasse dar também a igualdade a todos os seres humanos? Toda ideologia revolucionária, ela prega a disruptura com o senso de hierarquia, certo? E essas ideologias, com certeza, se impregnaram na obra do próprio Schoenberg, na mentalidade dele, de modo que ele quisesse desfazer essas hierarquias também do ponto de vista musical. Eu não tenho dúvida de que há uma relação entre uma coisa e outra, até porque
O Schoenberg estava num ambiente altamente revolucionário, uma época altamente revolucionária, em que fervilhavam lá as ideias de Karl Marx, do Freud, tá? Do próprio Nietzsche, e ele conhecia, teve contato, ele chegou a ser analisado pelo Freud, né? O Freud também queria romper com a sociedade patriarcal, queria romper com a hierarquia familiar, né? Com o domínio do pai sobre a família, que ele considera prejudicial, e, enfim, ele estava num ambiente ali que favorecia a inventividade para esse lado revolucionário, tá? Por outro lado, a gente tem que ver que isso, a inventividade, o progresso, a revolução, ela não é sempre negativa. Ela é negativa quando ela justamente faz tábula rasa, né? Ela passa por cima de tudo. Como eu disse, tem obras belas do Schoenberg, nós temos que tirar o chapéu. Mas ao mesmo tempo que você tinha o Schoenberg ali, você tinha Mahler produzindo obras muito mais belas, né? O próprio Bruckner, enfim. Então você tinha aí. O Bruckner é super conservador, né? Do ponto de vista formal, mas desenvolveu coisas, também foi adiante em certos pontos. Ele também é revolucionário na forma como ele amarrava os temas, a orquestração. Enfim, então, a gente tem realmente influências das ideias filosóficas dentro das ideias musicais, de modo que, com certeza, o dodecafonismo é a expressão musical desse igualitarismo comunista. Uhum. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, ele mais para o século XVIII, né? E falar um pouco da maçonaria, porque, como você estava dizendo, né, os compositores daquela época ainda tinham essa noção de que a criatividade brotava do espírito, né? A técnica era apenas um fator secundário. Mas nós já vemos, mesmo naquela época, diversos compositores participando de sociedades iniciáticas. Então, Mozart e Haydn são dois grandes exemplos. Inclusive, o próprio Mozart compôs diversas peças para os cerimoniais da maçonaria. O hino maçônico, que é usado até hoje, é de autoria dele. E a sua última ópera, o seu Singspiel, a Flauta Mágica, traz uma cena que alude, né, a uma iniciação maçônica. Então, poderíamos dizer que essa desconexão, assim, esse processo revolucionário na música, na verdade, teve início muito antes, talvez no século XVIII mesmo. Não, essa disrupção ela não é do século XVIII, ela é muito anterior, né? Desde que existe música, desde que existe humanidade, existe esse pendor para a revolução. E o nome disso é o milenarismo, né? O que é o milenarismo? O milenarismo é a base de todo o gnosticismo. Quanto ismo, né? Bom, eu vou explicar de uma maneira mais atida. Bom, o gnosticismo, vamos ver. O que é gnose? Gnose, a tradução gnose vem do grego, né? Conhecimento. Então, existe uma corrente espiritual chamada gnosticismo. Ela diz que nós temos que buscar o conhecimento das coisas, porque, na verdade, a igreja não contou toda a verdade para a gente, né? Nem os pastores evangélicos, nem os padres, nem os bispos, nem os papas. Ninguém contou a verdade. Está todo mundo escondendo coisa da gente e nós temos que ir atrás dos conhecimentos ocultos. Porque se a gente descobrir os conhecimentos ocultos, nós vamos ser livres e felizes. Essa é a base do gnosticismo, tá? Então isso aí sempre existiu, tem várias seitas durante a Idade Média gnósticas, tá? Na própria época dos evangelistas, do evangelho, tinha os gnosticismos, né? Então não é uma coisa que a maçonaria começou. A maçonaria é só mais uma seita gnóstica, né? E começou muito recente, inclusive, como você colocou aí no século XVIII, né? Tem muita gente que dá muita importância para a maçonaria, ela não tem toda essa importância que falam aí, né? Não é tão poderosa quanto falam, e também nem tão antiga. O que acontecia eram justamente as seitas gnósticas. Olha, por exemplo, no Egito Antigo existiam seitas gnósticas, né? A maçonaria ela visa resgatar esses conhecimentos aí que eles consideram. E o que acontece? Às vezes os padres da igreja eles desaconselhavam certas coisas, né? Não ficar pesquisando coisa do Egito Antigo, símbolos, aquelas divindades deles lá, porque isso aí é evocação de demônios. Você fica mexendo com isso aí, você está evocando os demônios, né? Os egípcios faziam isso aí, pô.
Então, por isso que desaconselha, não é que é contra o conhecimento, entendeu? Evangelho apócrifo. Por que não pode mexer com o evangelho apócrifo? Porque tem coisa ali que não é boa espiritualmente. Você quer mexer com aquilo? Beleza, mas tem que ter um preparo espiritual, um preparo intelectual muito grande para você não se deixar drenar por aquilo. Entende? Eu mesmo fui ler o evangelho apócrifo lá do Enoque, né? Tem umas coisas ali que, putz, são até verdadeiras, mas assim, você ficar refém daquilo muito tempo, né? Você acaba sendo drenado por uma situação que não vai te levar, não vai salvar a sua alma. Entendeu? Então, por isso que a igreja sempre desaconselhou certos autores, certos escritos, e aí os gnósticos, eles veem, não, isso aqui é conhecimento oculto, que não deixaram a gente saber disso, então agora nós temos que usar isso aqui para, né? E aí eles ficam nessa de usar e evocar essas entidades aí, e eles não sabem o que acontece, né? É um mundo jaz do maligno. Então a igreja, ela vem para nos proteger disso, tá? Não é que ela quer ocultar a verdade. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando ensinou abertamente, nunca ensinou nada em escondido, né? Todas as missas, é tudo público, não existe ensinamento oculto, tá? Você pode se aprofundar no estudo da verdade, né? Mas não é nada que seja proibido de ser acessado. Então essa é a questão das sociedades iniciáticas. Agora, com relação à obra de Mozart, também dão uma super importância para essa filiação maçônica de Mozart e do Haydn, e que eu considero muito, muito pouco importante diante da magnitude da obra deles. As maiores obras de Mozart e também de Haydn são suas obras sacras. São as missas, os oratórios, no caso de Haydn, a missa em dó menor de Mozart, a missa da coroação, a missa em ré menor, uma missa de Requiem, tá? Não tem nada melhor, mais elaborado, mais belo, que mais eleve a alma nas obras de Mozart e Haydn do que suas obras sacras, tá? E digo mais, a obra sacra de Mozart, ela é o cume, o ápice da criatividade humana, tá? E foi inspirado pelo Espírito Santo. Agora, o Mozart, ele compunha para a igreja, aí isso aí, a maçonaria vinha, pagava ele compunha para a maçonaria também. Era assim. O Haydn, eles estavam numa época em que os compositores começaram a compor sob encomenda, né? O próprio Beethoven fazia isso também. Eles tinham que viver. Aí a maçonaria pagava, ele compunha. Mas o Mozart viveu muito tempo dentro do bispado, né? Lá na Áustria. E lá ele compôs muitas obras sacras por encomenda do arcebispo e tinha um conhecimento profundo da doutrina católica, senão ele não teria composto como ele compôs, porque a música, ela reproduz, né, os elementos teológicos, e eu falo disso também no meu livro, explico isso, de modo que eu realmente considero que há uma hiperinflação disso aí. Porque a própria propaganda maçônica, olha aqui, o Mozart é maçom, olha. Mas muito antes dele ser maçom, ele era católico, o pai dele era católico, e ele construiu uma obra musical muito piedosa, entendeu? Então, as 2 ou 3 obras dele maçônicas que ficaram no repertório, eu acho que são muito apagadas até em relação a outras obras dele mesmo. Uhum. Bem, toda essa questão dos movimentos gnósticos, né, normalmente remetem a algum tipo de questionamento da realidade como nós a entendemos, né, porque eles afirmam que não é possível você conhecer a realidade na hora que há uma tradução, digamos assim, do estímulo sensorial e que ele é traduzido ali no cérebro, então a verdade da coisa já se perde. Então não há como nós conhecermos através dos sentidos os objetos, e para isso seria necessário desenvolver uma espécie de sexto sentido que permitiria acessar a realidade superior das coisas. Então, isso daí faz um paralelo muito interessante com uma ideia que é bastante difundida e bastante defendida pelos compositores de uma orientação mais ideológica ainda hoje, né, que é a de que a beleza é uma construção social. Ou seja, eles estão querendo dizer que se um grupo de pessoas afirma que determinada coisa é bela e eles fazem com que a sua opinião seja amplamente aceita, aquilo ali se torna de fato belo. Então, não haveria nenhum tipo de
de harmonia na beleza, uma integridade na obra de arte que a tornasse bela. O que seria o belo seria nada mais, nada menos do que uma construção social. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco esse tipo de pensamento, tão comum hoje em dia. O belo não é uma construção social, o belo é objetivo, é objetividade, né? Você vê um templo como o Parthenon, ele é belo objetivamente, né? O Panteão lá de Roma, ele é belo objetivamente. Uma sinfonia de Beethoven é bela objetivamente. Uma missa de Mozart é bela objetivamente. Né? Um quadro de Monet é belo objetivamente. Então, não é construção social coisa nenhuma, tá? O que eles falam construção social é o seguinte: eles falam isso porque eles querem supor que é possível desconstruir tudo. Eles querem desconstruir a beleza, desconstruir a hierarquia para impor a revolução. Tá? Então, a beleza, tanto é objetiva que há um estudo das belas artes. O que você vai estudar nas belas artes e por que a arte, as obras de arte perduram ao tempo? Porque justamente há a beleza. E a beleza é algo bom e justifica-se a sua conservação, certo? Por isso que algo é belo também. Então, se não houvesse beleza objetiva, não haveria conservação da arte, não haveriam belas artes, não haveria estudo da arte, porque você poderia fazer qualquer coisa. Tá entendendo? Sim, sim. Então, não tem nada a ver com o contexto social. Claro que nas épocas específicas, há influências de certos fatores que determinam, por exemplo, uma estética barroca, uma estética clássica, com a predominância de certos elementos. Mas a beleza é a prova que faz com que as obras de arte sobrevivam ao tempo, entendeu? E o que diz ao contrário é justamente uma ideologização da arte. Sim, é realmente interessante esse ponto da conservação daquilo que é belo, né? Porque temos aquele documentário de Roger Scruton, Por que a Beleza Importa, e ali ele fala, dentre outras coisas, né, de algumas construções, né, são obras de arquitetura que foram concebidas para serem completamente funcionais. Então, elas deixaram de lado o aspecto da beleza e queriam simplesmente que elas funcionassem direitinho. E aí o resultado disso foi que elas, quando a funcionalidade delas acabou, né, ou seja, elas se tornaram inúteis, porque não tinha nada que desse sustentação àquilo, não tinha mais uma necessidade de preservar aquilo, porque elas não eram obras belas. Exatamente, como eu falei, né? É justamente a beleza o que dá o parâmetro da conservação temporal. E é muito evidente isso quando você visita lá as ruínas de Roma e você tem lá diversas igrejas em Roma, diversos templos, monumentos cristãos que estão muito bem conservados e há uma preocupação, né, com a preservação da beleza mesmo. E uma vez que ali nós temos também toda a questão cristã e a forma como a verdade foi revelada para a humanidade através da igreja. Então a beleza e a verdade andam juntas. E quando você não tem verdade e beleza, ocorrem as ruínas. Fica tudo em ruínas. Tem muita ruína em Roma, tem muita coisa que o tempo não preservou, porque não teve essa junção, né, da beleza com a verdade. Então é isso que nós temos que almejar do ensino de arte, na formação cultural do povo, no processo educacional, ensinar realmente quais são os parâmetros da beleza para que as crianças, os jovens, não sejam presas, vítima fácil das ideologias. Eu sempre falo nas palestras que eu dou, em todo o Brasil, e às vezes até no exterior, que o que me salvou de ser presa de um movimento revolucionário foi justamente a minha formação estética. Porque eu, quando na faculdade, na graduação, como acontece com todo jovem, deve ter acontecido com você também, o pessoal da esquerda, lá dos partidos de esquerda, eles vêm tentar optar. Né? Eles procuram chamar para os partidos deles, e enfim. E eu recebi o convite, mas eu vi que o panfleto do convite era um vermelho muito feio ali, esteticamente impalatável. Então eu recusei o convite e, graças à beleza, fui salvo então da ideologia revolucionária. Tem inclusive um livro com esse título, né, na verdade é uma frase de Dostoiévski, que foi citado depois por Solzhenitsyn e virou finalmente o título dessa obra, A Beleza Salvará o Mundo.
Acho que Exato. é Geoffrey Wolff, o autor, se eu não me engano. E aí ele fala justamente, né, dessa questão de que o movimento revolucionário tenta corromper o que é bom, belo e verdadeiro. Então, eles já corromperam a verdade, porque para os revolucionários a verdade não existe, né? Então, é apenas uma questão de um jogo de palavras que eles estão tentando usar, ou quem tem o melhor argumento. Então, eles conseguiram deturpar a questão da verdade, conseguiram deturpar também a questão da bondade, porque o revolucionário pode cometer os atos mais cruéis possíveis, incluindo até mesmo assassinatos, e ele não pode ser julgado, porque, na verdade, tem o seu objetivo nobre, e então, para alcançar aquele objetivo, tudo vale, e, por fim, eles tentam corromper a beleza, só que aí eles encontram um grande obstáculo, porque não há como você, de fato, corromper a beleza, como fazer com que as pessoas acreditem que ela é uma construção social, sem tornar óbvio que o que você está fazendo é uma loucura completa. Exatamente.